Aleluia. Quero te convidar para orar. Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, pela boa e poderosa mão do Senhor sobre nós, Pai. Quantas coisas, Pai, foram derramadas sobre a nossa vida, quantas coisas, Pai, foram direcionadas e apontadas para nós, Pai. E eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, expressão vocal, Pai, para poder realizar, Pai, aquilo que o Senhor tem para essa noite. Uma íntima inspiração e uma divina capacidade, Pai, para essa realização. Eu te agradeço, Pai, porque nós somos mesmos divinamente por Deus, divinamente inspirados para que tudo possa acontecer, Pai, da maneira como o Senhor planejou e como o Senhor quis, Pai. Muito obrigado, Pai, para que a gente venha saber discernir, Pai, o tempo e a estação em que estamos vivendo. E que venhamos saber, Pai, operar nessa estação de forma plena. Que venhamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ter sabedoria para lidar, Pai, com tudo isso que o Senhor tem apontado, derramado e trazido sobre a nossa vida. Eu te agradeço, Pai, pelo lugar certo, pela hora certa, pelas pessoas certas, Pai, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. A boa e poderosa mão do Senhor está conosco. E nós te agradecemos pela dispensação da graça, pelos resultados, Pai, que independem da nossa força, e pela condição de justiça que nos trouxe essa posição privilegiada, Pai, para a nossa vida. Nós nos compromissamos, Pai, de acolher a Tua palavra com mansidão, nos compromissamos, Pai, de transformar, Pai, renovar a nossa mente, Pai, pela Tua palavra, porque sabemos que existe a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Tudo bem, gente? Graça e paz, ótima tarde, ótima noite. Olha eu tarde, não é tarde, mas ótima noite em nome de Jesus. Povo mais feliz da terra. Eu creio mesmo que estamos em um bom lugar. Quantas coisas foi apontada para a nossa vida, né? Tanto no pessoal quanto no coletivo, no domingo, através da vida do pastor Amauri, né? Que é o supervisor da região sudeste aqui no estado de São Paulo, do Ministério Verbo da Vida. E eu encorajo você, se você não estava presente aqui no domingo, acessar lá no canal do YouTube e ouvir esse culto e ouvir de novo, porque como a gente disse, né, são tantas coisas que foram liberadas para nós que a gente vai precisar mesmo de tempo para assimilar tudo aquilo, né? E eu espero em nome de Jesus hoje que a gente possa mesmo se conectar com a vontade de Deus, com aquilo que Ele aponta para a nossa vida, para que a gente possa entender e operar naquilo que Ele diz. Quando Deus Ele aponta uma direção, quando Ele traz coisas para a nossa vida, nós devemos mesmo nos mover em direção àquilo. Entenda, o chamado de Deus, ele não é propriamente o fim das coisas, mas quando Deus nos chama, quando Deus aponta, deve ser mesmo um start para a nossa vida, para ir em direção àquilo que Ele está dizendo. Quem está comigo? Amém? Então, hoje, em nome de Jesus, nós vamos conversar algumas coisas, porque, na verdade, a minha ideia é que a gente venha mesmo preparar o caminho para o que eu tenho para falar no domingo, que é um culto de ceia, e eu sei que a gente vai ser edificado, abençoado, em nome de Jesus Cristo, mas começa hoje, até esse entendimento do que vai ser dito no domingo. Amém? Então, fique à vontade, pode se sentar, cumprimente essa pessoa que está aí junto com você, quem não veio também com você, cumprimente, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu pedir a ajuda de vocês, por favor. Já que eu vou dar um exemplo aqui, eu vou precisar de 3 pessoas. Vocês já estão aqui em cima, vocês já ficam aqui, tá bom? Porque daí, eu sei que muita gente já sabe, até parece. Eu até procurei, de verdade, uns bonequinhos lá no departamento infantil, mas eu não achei, só achei bicho. Tinha urso, tinha pantera, cor-de-rosa, tinha todo quanto é bicho lá no DI, mas não achei boneco de gente, entendeu? E eu precisava que fosse gente. Então, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 23, a Bíblia diz assim, e agora aqui vai falar da estrutura do homem, né? Isso aqui é como a gente é, nós fomos assim, nós somos, assim como Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos um ser trino. Nós, segundo esse texto aqui, olha o que diz, 1 Tessalonicenses 5:23 diz, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, claro que
esse ser trino, né, o ser humano, nós somos assim, essa é a estrutura do homem. Nós somos de fato um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quem está comigo? Amém? E eu pedi para que os três ficassem aqui, para que ficasse como exemplo mesmo, né? Vocês podem ficar aqui, aleluia. Vocês já vão descer daqui a pouco e a gente vai... Eu preciso fazer isso, eu sei que muita gente já sabe, mas talvez tem gente que não, então é bom a gente sempre lembrar dessas coisas, né? Do que foi assim que Deus nos fez. Então, os três vão ficar aqui, aleluia, pode ficar aí. Quem são esses três aqui? Vem mais um pouquinho para frente, pode ficar aqui para eles verem vocês, aleluia, isso, fica iluminado. Trocou, né? Então, tá bom. O homem, ele é assim, um ser trino. Corpo, alma e espírito, tá certo? Isso daqui a gente está classificando e fazendo assim, para que fique de forma didática. Eu sei que às vezes, no decorrer do dia a dia, as coisas, quem não sabe isso acaba misturando o que é alma, o que é espírito, e aí não consegue diferenciar as coisas, mas a Bíblia deixa claro que são três, corpo, alma e espírito, cada um tem a sua operação, e é bom que todos eles estejam mesmo alinhados, para que tudo venha seguir o plano e a vontade de Deus. Somente a Bíblia, somente a palavra tem condição de separar eles, assim, do jeito que a gente está fazendo aqui. A Bíblia diz assim que a palavra, ela é capaz de dividir alma e espírito juntas e medulas. Quem está comigo? Amém? Então, aqui, o corpo do ser humano é mesmo onde a gente tem contato com o mundo físico, é onde você pega as coisas, onde você está aí, você habita em um corpo, tá certo? Mas de fato você não é esse aqui, você de fato é o espírito e possui uma alma. Então o corpo físico é onde a gente tem contato, né, com o mundo físico, a alma é onde a gente tem os sentimentos, o intelecto. Às vezes, aqui é onde fica triste, onde fica alegre, onde tem esses sentimentos, entende? E é onde também está ali e coisas, né, que a psicologia explica, né? Tem ali o colérico, o fleumático, o melancólico, o sanguíneo, está tudo ali. Mas essa que é a alma do ser humano, ela não pode ser um vilão. Ela tem potencial para. Mas a Bíblia diz em Romanos 12:2 que se a alma do ser humano se envolver com a palavra e for transformada pela palavra, os três aqui vão viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Esse aqui é o espírito do homem. O espírito do homem... Oxe, vou sair da frente aqui, né? Para não abafar o espírito, né? O espírito do homem aqui é onde tem contato com Deus. A Bíblia diz em João 4 assim, que Deus é espírito. Então pensa comigo. Se Deus diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e quando Deus nos fez, Ele fez lá o homem em Gênesis 1:26, diz assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali, quando Deus fez o homem e a mulher, ele não tinha feito nem o corpo físico ainda. O corpo físico do homem só foi ser feito em Gênesis 2. Então, quando Deus fez o homem, Ele não fez o homem na semelhança do corpo físico. Fez o homem na semelhança no espírito. Em João 4, Jesus diz isso, ele faz essa afirmação. Deus é espírito. Então, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança no espírito. Por isso que é necessário nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, lembra, você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, o que aconteceu? No seu corpo físico não aconteceu nada. Quem era careca continua careca, quem tinha um peso acima continua. Então você que tem que trabalhar o seu corpo. O seu corpo físico continua tendo as mesmas vontades, porque quem se converteu, quem nasceu de novo, quem recebeu a morada do Espírito Santo foi ele lá, o Espírito. Quem está comigo? Não que o Espírito Santo não tenha acesso a todos eles. Dá um espacinho para o Espírito, deixa o Espírito passar. Isso. Amém? Está comigo? O Espírito Santo, ele tem acesso a todos eles. Mas, de fato, a nossa comunhão com Deus, ela começa aqui, no Espírito. O crente, existe uma diferença de pessoas. Existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Qual é a diferença dos três? O homem carnal é o homem que não nasceu de novo.
Jesus disse para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Esse é o homem carnal que não nasceu de novo. O que aconteceu com esse homem? O espírito dele está morto. Então ele é carnal, ele vive com base no seu corpo físico e nos seus sentimentos. É isso que determina, é isso que classifica, é isso que orienta o homem carnal. Mas existe também o homem espiritual. O que homem espiritual que é esse? É o que nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar dentro dele e agora ele não é mais conduzido por sentimentos. Ele não é mais conduzido por aquilo que a alma diz. Estou triste porque não falaram comigo. Estou mal porque não recebi o 13º ainda. Não, esse homem, o homem espiritual é o que nasceu de novo e é conduzido pelo Espírito. O Espírito dele está pronto. A Bíblia diz que tudo foi feito no Espírito. Então esse homem é o homem espiritual. Quem está comigo até aqui? Mas também tem o homem natural. O que é o homem natural? É o que nasceu de novo, tem Cristo morando dentro dele, mas ainda é conduzido pela alma e pelo corpo, mesmo tendo a condição de, mesmo tendo nascido de novo e mesmo tendo o seu espírito recriado. Quem está comigo até aqui? Então tem o natural, o carnal e o espiritual. E eu sei que hoje, em nome de Jesus, eu estou falando com os espirituais. Amém? Por isso que a Bíblia diz no livro de Coríntios que algumas coisas são discernidas pelo Espírito. Por isso que tem muito crente há anos na igreja, mas por ser natural, ele é conduzido pela alma. Como a alma é onde estão os sentimentos, então, quando ele está triste por alguma coisa natural, não recebeu, não falaram com ele, alguma coisa aconteceu, pronto, ele fica mal. Quando, na verdade, o crente espiritual, ele puxa do Espírito a alegria. A Bíblia chega a dizer no livro de Romanos que o reino de Deus, gente, e Jesus disse, vamos lá, Jesus disse o quê? Busca em primeiro lugar. Jesus, ele classificou as prioridades do ser humano. Ele disse, busca em primeiro lugar. Ele não deu uma sugestão, ele deu lá uma ordenança. Em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E como que a gente vai buscar o reino de Deus se a gente não sabe o que é? É complicado, não é? Como que o reino de Deus é o quê então? O livro de Romanos chega a dizer, o reino de Deus não é comida, que esse aqui gosta muito. Nem é bebida, que dependendo da manguaça, deixa esse aqui feliz também. Mas o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito. Eu sei que eu estou na busca, e até já encontrei quando eu vivo em paz, em alegria e em justiça, daqui. Se o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito, o texto diz, então é daqui que vem a minha alegria. Se a minha alegria vem do Espírito, a minha alegria ela é independente do que a minha alma está sentindo, do que o meu corpo está sentindo. Amém. Se eu não estou andando em alegria daqui, eu estou dependendo de uma condição da alma ou do corpo para me tornar alegre, eu não estou andando no reino de Deus. Amém. Quem está entendendo? Aleluia. Obrigado, viu, gente? Agora daqui dá para ir, né? Deixa o Espírito andar no meio, viu? Não aperta muito aí não, aleluia. Quem entendeu até aqui, fala assim, eu estou entendendo. Então pronto, agora, outro texto que diz, interessante, diz assim, ó, Hebreus 11 e o verso 3, diz assim, pela fé entendemos. Já começa daí. É pela fé que a gente entende certas coisas. Não é pela mente. O homem espiritual, como ele discerne as coisas pelo Espírito, ele vai entender as coisas pela fé e não pela mente natural. Quem está comigo? A Bíblia diz aqui, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E a gente sabe, eu não estou falando aqui hoje sobre fé, como que ele foi formado, né? Disse Deus, haja. Então, assim que veio a existir. E aí o texto continua dizendo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Marcos, você pode pegar aquele cabo ali para mim, por favor, vim aqui? Aleluia, sobe aqui. Esse é o cabo da eternidade, tá bom? Dá uma ponta aqui para mim. Vamos ver até onde vai. Tá certo? Eu sei que o cabo não é eterno, pelo amor de Deus, né, gente? Mas imagina que o cabo é eterno.
E a ponta aqui desse cabo, tem mais cabo para lá, tá bom? Você imagina que está indo. A ponta desse cabo é a sua vida. Digamos que são 100 anos de vida que tem aqui. E vamos ser sinceros, nem todo mundo chega a 100 anos. Não fica triste comigo, tá bom? Por favor, mas provavelmente, daqui a 100 anos, ninguém vai estar aqui mais, dos que estão aqui hoje. É ou não é? Aleluia? Ai, pastor. Pastor não, é verdade. Então, assim, pensando assim, o mundo espiritual, a eternidade, ela é muito mais real do que o mundo natural. Você concorda? Tá certo? Agora, o que é interessante a gente pensar que, segundo esse texto, Hebreus 11:3, eu entendo isso pela fé, eu puxo isso do Espírito, que tudo que existe aqui, nesses 100 anos, partiu daqui, do espiritual. Tudo que existe no natural, que a gente vê, que a gente pega com o nosso corpo, que a gente sente até com a alma, tudo que existe partiu daqui desse lugar, onde não é que não existe, mas que não é visto pelo corpo e sentido pela alma. Quem está comigo? Tudo que existe aqui, no natural, partiu daqui, de um lugar que não se vê. Veja, eu vou ler de novo o texto. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, obrigado, Marco, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que não aparecem. Não é que não existiam, elas só não estavam aparecendo. Lembra, a gente precisa entender que 2 Coríntios 5,17 chega a dizer assim, que aquele que está em Cristo, quando eu nasci de novo, eu estou em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. A versão viva desse texto diz assim, quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Lembra ali dos 3? É totalmente nova, não é recalchutado. Não é, gente, alguma coisa que deu uma recapeada. Não é um conserto do que estava estragado. É totalmente novo. Nasceu de novo. É outra criatura. Outra espécie. Outra forma. Mas esse texto aqui da versão viva deixa claro que é uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início a uma nova vida. Então, quando eu nasci de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Eu sei que naquele exato momento, eu fui tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia também diz em Gálatas 3,13 que eu fui resgatado da maldição da lei. Então, aquela condição antes que a lei me trazia, que era a maldição da lei. E o que é maldição da lei? Morte, miséria e enfermidade. Quando eu nasci de novo, meu espírito foi recriado. Essa não é mais a minha condição. Por quê? Porque agora eu não estou mais ali, nem na lei e nem em um lugar de maldição. Agora eu estou, 2 Coríntios 5,17, eu estou em Cristo. E eu preciso ter esse entendimento, que em Cristo, Cristo está assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, esse é o meu lugar junto com Ele, e eu preciso dessa consciência, porque se eu não tiver essa consciência, eu também não estou andando no reino de Deus, que o livro de Romanos eu já citei, mas eu vou falar de novo, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz por dentro, e justiça, é saber dessa condição. Se eu não souber dessa condição de justiça, eu nunca vou conseguir andar em paz e nem em alegria. O reino de Deus são os 3. Quem está comigo? Então, se a gente for lembrar dos 3 aqui de novo, a gente vai entender que por isso, gente, por isso, tudo que diz respeito ao espiritual, o corpo físico não gosta de se envolver, porque o corpo físico, ele pertence àqueles 100 anos de vida, ele não vai fazer parte da eternidade. Então, como o corpo físico não vai para a eternidade, tudo que diz respeito ao espiritual e ao eterno, ele não quer se envolver.
Porque ele diz, eu não preciso disso, eu não quero. Para que eu vou querer orar? Daqui 100 anos eu acabo. Então o negócio meu eu curti agora. Quem está comigo? E uma alma não cuidada e não renovada, ela vai levar e ajudar o corpo a levar ele para esse lugar onde depois ele mesmo não vai querer estar. Lembra? Antiga aliança. Existia um altar de sacrifício, animais eram sacrificados, sangue era derramado, pronto, a gente não está mais ali. Isso, o livro de Hebreus chega a dizer que a antiga aliança o antigo aliança é a sombra de coisas que viriam. A antiga aliança é a sombra da nova, do que a gente vive hoje. Como que é então o sacrifício na nova aliança? Teve sangue? Sim, o sangue de Cristo. Tem sacrifício? Tem. Qual? O nosso agora. Romanos 12:1 chega a dizer, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo. Veja, ele está classificando ali de novo, você vai apresentar o vosso corpo por sacrifício. Então não é que na nova aliança não tem sacrifício, tem, mas é o seu corpo agora que é apresentado no altar de Cristo. E eu posso dizer que é o corpo porque a gente classificou aqui, não é? Percebe, o seu espírito foi recriado, ele está pronto, ele quer ir para a igreja, ele quer orar, ele quer o contato com Deus mesmo. Mas o seu corpo não quer. Por isso que você não é o corpo, você é o espírito. E como você é o espírito, é você quem manda no corpo. E é você quem diz, corpo, quinta-feira você está cansado, mas você, como o pastor João Roberto diz, né? Vai para a igreja e vai ser apresentado no altar de Cristo. E é interessante que algum homem de Deus já disse, é uma verdade. Porque é um sacrifício vivo, ele corre um sério risco de estar no altar e querer sair de lá. Por isso que eu apresento ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Olha que interessante, é agradável a Deus, não é agradável a você. Porque o corpo não quer, o corpo quer o quê? Churrasco. O corpo quer Netflix. Hamburgão. E por aí vai, né? Nem vou citar o resto, porque senão ele já começa. Aleluia, depois, né? Quem sabe, né? É tão interessante que às vezes tem gente que já vai para o culto, para algo espiritual, a apresentar o corpo, mas já pensando para onde que vai depois. Já meio que negocia com o corpo. A alma já fica entre os dois ali, tá bom, corpo, você não quer ir, mas vamos no culto que o Espírito está querendo, que depois eu levo você para comer uma pizza. Então beleza, então eu vou. Aí vem até feliz. Agora fala para o corpo, olha, a gente vai para o culto, a gente vai orar, e depois a gente vai fazer jejum, para ver o que ele diz. Eu duvido que o seu corpo vai abrir um sorriso. Não vai. E eu sei que tem gente que diz, pastor, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. Graças a Deus que a carne é fraca. Porque se ela é fraca, significa que o espírito, que é forte, que é pronto, pode dominá-la. Então, quando a Bíblia diz que a carne é fraca, não é uma desculpa para pecar ou não fazer as coisas espirituais. Mas é a Bíblia mostrando que o seu espírito consegue dominar a carne. E quando nós entendemos sobre realidades da nova criação, a gente começa a entender que eu, mesmo habitando em um corpo, possuindo uma alma, eu tenho condição de ter experiências espirituais, que eu habito aqui nesse corpo físico, mas eu tenho contato com as coisas eternas. Veja, vou te mostrar outro texto. Quem está entendendo até aqui uma coisa, pelo amor de Deus? Eu estou falando tudo isso para que a gente venha entender o que vai acontecer no domingo mesmo, em nome de Jesus, tá bom? E até do que foi liberado sobre a nossa vida. 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 15, olha que interessante. Eu sei que esse texto é da velha aliança. O profeta aqui, ele não tinha ainda nascido de novo, até porque ele nem tinha condição disso, Cristo ainda não tinha vindo, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, então ele tinha mesmo, o espírito dele estava morto ainda. Essa condição de o espírito vivificado só veio acontecer agora, na dispensação da graça. Quem está comigo? Amém? Foi Cristo quem rasgou o véu e deu essa condição total, mas lembra, o Velho Testamento é a sombra do Novo, são coisas aqui que a gente pode vivenciar, e eu vou te mostrar textos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Diz assim, verso 15 de 2 Reis 6.
Tendo se levantado muito cedo, eita, aleluia, o profeta já está melhor que muita gente aqui. Já levantou muito cedo, né? Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, foi o moço que levantou, não foi o profeta não, aleluia. Mas tá bom. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu Deus. Talvez, pensa aí, você acordou até cedo, com o esforço do seu braço, correndo e dizendo, né, pastor disse, né, que é o ano de galardões e recompensa, tem um monte de coisa para acontecer, então você acorda cedo, você corre atrás, mas está cercado de contas, em pleno final de ano, aleluia, você querendo lá, crendo para a ceia de Natal, para o panetone, para algumas coisas, e de repente você acorda e se depara com os credores, as contas, as coisas ali, e aí você diz: ai, meu Deus. E aí você liga para o pastor, né? Não. Ai, meu Senhor, ele diz para o profeta: que faremos? Quem poderá nos defender? E agora, né? O profeta respondeu, né? Ele respondeu: não temas. Parece fácil, né? Mas é interessante que essa pessoa que diz assim, ó, não temas, é porque não é só uma coisa para te agradar, é porque ele também não está temendo, porque ele está vendo coisas que você não está. Quando o profeta disse não temas, não era uma palavra assim, para somente encorajar o moço, é porque o profeta estava vendo coisas que ele não via. Quem está comigo? Ele chega a dizer assim, ó, não temas, cara, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Ué, mas o moço não estava com o olho aberto? Que olho é esse então que tinha que ser aberto? O espírito, entende? Olha, que ele continua dizendo: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos de carros de fogo em redor de Eliseu. Agora entenda. Eu oro em nome de Jesus, para que Deus abra os seus olhos também, moço. Amém? Você fica contente com isso? Você fica contente pelo quê? Por ser chamado de moço ou por ter os olhos abertos? Ou os dois, né? Também seria, né? Os dois. Porque veja, não é que não existia, ele só não estava vendo. Estava lá o tempo todo. Então quando o profeta diz abre os olhos dele, não são olhos naturais, não são olhos do corpo físico, mas são as coisas que existem no mundo espiritual, mas ele não estava vendo. Muita coisa hoje os crentes deixam de viver, porque existem coisas no reino do Espírito que já são nossas por direito, mas por não ter os olhos espirituais abertos, não vem. Por isso Paulo ora em Efésios 1, a partir do verso 15, vamos ler a partir do verso 17, como é que ele começa mesmo? Bota aqui para mim, por favor. 1,17 aí. Ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito, olha ali, não é no corpo, de sabedoria e de revelação. Para quê? Sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Verso seguinte: iluminados os olhos do vosso coração. É claro, como a gente disse outro dia, que coração não tem olho. Mas quando a Bíblia fala do coração humano, ela está falando do espírito humano, aquele que a gente mostrou. Então aqui Paulo está orando para que o espírito do homem seja iluminado e venha enxergar as coisas que são do espírito. Porque alguém que nasceu de novo e não enxerga as coisas do espírito, vai viver como se fosse um homem carnal que não nasceu de novo, guiado, instruído pela alma e pelo corpo. Sendo que Deus nos deu a condição, quando o Espírito Santo veio morar dentro e o nosso espírito foi recriado, de viver uma vida guiados pelo Espírito, uma vida segundo o Espírito, uma vida com uma visão e não somente com a vista. A vista é limitada, a visão é além. A vista vê o natural, a visão vê como pode ser. Aleluia. Vamos continuar aqui, outro texto, olha o que diz. 1 Coríntios, no capítulo 2, vamos lá, vou aqui na Bíblia de papel para a gente ver.
Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aí, diga, eu estou entendendo. Aham. Nem falei de vocês, né? Tá aí o Bruno, a Hélida, o Ney, a Priscila vieram lá de Guará, né? Que sejam bem-vindos, viu? Aleluia. Tá tudo bem aí, né? Em nome de Jesus. Lógico que tá, vocês são top. Vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo, o que eu falei? 2, né? E o verso 9. Esse aqui é um texto que às vezes muita gente usa para explicar o que não sabe. E aí joga essa que encaixa, né? Diz lá: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aleluia, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí, alguns ficam com esse entendimento mesmo. Nossa, eu nunca vou compreender, eu nunca vou entender os mistérios de Deus, os caminhos de Deus, o que Deus tem para mim, como que vai ser. Parece que a gente está andando no escuro. Alguns crentes acham que quando nasceram de novo e Deus falou assim, agora você nasceu de novo, falou, mano, um dia a gente se vê na glória, você se vira aí na terra até lá. Não! Ele nos deu a graça quando a gente nasceu de novo aqui, uma capacidade de produzir resultados que a gente não consegue sozinho. A gente não está sozinho, a gente tem o Espírito Santo que mora dentro e está com a gente 24 horas por dia, ou seja, a gente não está desamparado, gente. E aí o texto, o 10, o verso 10, é a grande revelação da noite. O verso 10 é em seguida do 9. Diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, está tudo bem o que Deus tem preparado para aqueles. Aí o verso 10 diz assim, mas é condição. Diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então estava escrito sim. Ele pegou um texto aqui da velha aliança. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Eles não tinham condição de. Mas agora na nova aliança, como nós nascemos de novo, temos o Espírito recriado, Deus mora dentro de nós. O verso 10 é uma verdade para nós cristãos hoje da nova aliança. Diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, se Deus vai revelar coisas pelo Espírito, não espere ver o espiritual e sentir as coisas no seu corpo físico. Eu não estou dizendo que Deus é contra sentimentos ou que você não possa se sentir arrepiado em um culto, mas não defina a presença, não defina a vontade, não defina Deus nos sentimentos. O culto hoje foi bom, eu senti Deus. Eu não estou dizendo que você não possa sentir, mas eu estou dizendo que a gente não pode ficar preso ao sentimento. Não é porque eu não senti um arrepio que Deus não estava. A Bíblia garante, onde estiver dois ou mais, Ele se faz presente. Ele não garante onde estiver dois ou mais arrepiados. Não é o arrepio que define. Está comigo? Senão a gente fica preso às coisas. Veja, verso 10, vou continuar. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou sabe, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Que homem que é esse? O homem que não nasceu de novo. O seu espírito sabe as coisas do homem. Tem ligação com as coisas da terra e de tudo. Agora aqui diz que Deus, ele sabe as coisas de Deus até as profundezas de Deus. E revela para o espírito humano que nasceu de novo. Que foi recriado. Que tem a condição de receber, de ter acesso a Deus e fazer esse download do céu. Quem está comigo? Por isso, vou continuar lendo o texto melhor. Que nele está, assim também, as coisas de Deus. Quando sabe que tem coisas de Deus? Amém? As coisas de Deus. Eu devo parar para pensar às vezes, se eu estou pensando, andando, me conduzindo pelas coisas do homem ou pelas coisas de Deus. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, diz lá, as coisas de Deus ninguém conhece, o Espírito de Deus. Mas diz o verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então, se a gente receber o Espírito que vem de Deus, nós vamos saber das coisas de Deus. Eu provo isso pela Escritura, está aqui, continua lendo o texto, olha.
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Pelo amor de Deus, gente, essa palavra aqui, ó. Cadê? E sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Pronto, essa palavra aqui, ó. Para quê? Define o motivo do Espírito Santo estar dentro de nós, em comunhão com a gente 24 horas por dia. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus. Para quê? Para que eu tenho o Espírito Santo dentro? Para que conheçamos. O Espírito Santo não está aí à toa. É para isso que ele está aí. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ou seja, de graça. 0800. Por isso que do cabo da eternidade, tudo que hoje na nossa vida a gente vive, veio do que não existe. Então se, não é que não existe, veio do que não dá para ver, mas não é que não existe. Então se não tem ainda, chama. Não é que não tem agora no natural, mas não é que não existe, está ali no Espírito. Por isso Efésios 1:3 diz que é uma verdade que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Percebe? Do mesmo jeito que Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem somente para, e aí define o diabo. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para, definindo de novo, dar vida e vida em abundância. Aqui define também o Espírito. Para que conheçamos o que por ele nos foi dado gratuitamente. Você consegue entender que tinha algo disponível para aquele moço que acordou cedo, que eu não estou isentando o trabalho e a força do braço dele, ele acordou cedo, ele queria fazer alguma coisa, mas por não conhecer o que estava disponível, ele estava andando em medo. E eu vou um pouco além até então agora. Quem anda em medo ou preocupado na nova aliança está andando em pecado. Porque Jesus disse em Mateus 6:25, se eu não me engano, não andeis. Não é uma sugestão. Quem anda em medo, ansioso, está em pecado, porque ele disse, não anda desse jeito. Porque se estiver andando desse jeito, está fora do reino de Deus, lembra? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz. Então, se é paz, justiça e alegria, se está andando preocupado, Jesus disse, não anda ansioso. Como que vai ser o dia amanhã, como é que vai pagar, como é que vai ser. Está ansioso, está em pecado. E o pecado é a separação de Deus com o homem. E eu preciso puxar do Espírito o conhecimento do que me foi dado gratuitamente. Por isso, eu não estou preocupado com o dia de amanhã, porque Deus já disse como que vai ser o amanhã. Como que vai ser o amanhã? Glorioso, melhor, de aumento. E talvez a preocupação está aí, porque não está com os olhos espirituais abertos, não está puxando do Espírito, mas está puxando da carne, está puxando da alma. Pelo amor de Deus, gente, quem está entendendo alguma coisa aqui? Assim? Aleluia. Estou te ensinando a andar uma vida no Espírito. Chateado, talvez. A chateação vem da alma. De uma alma não renovada. Às vezes o que aconteceu com você não é pessoal, só aconteceu. E aí o que você faz? Renova. Romanos 12, 1 e 2 tem o esclarecimento e o guia para o corpo e para a alma. Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo, falando do corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Olha, isso é culto. Racional, ou seja, você está sabendo o que está fazendo. E aí diz o verso 2. E, outra coisa, agora é a alma. E já fez o que você tinha que fazer com o seu corpo? Beleza. Por isso que vir ao culto é bênção, tem que vir, não pode deixar de congregar, mas isso é uma parte. Agora, participar do culto é outra, porque tem um monte de gente que vem e apresenta o corpo, mas não participa. Porque ele traz o corpo, mas a alma está longe. Por isso que Romanos 12, 2 diz, como é que diz mesmo? Vou lembrar. Mais fácil olhar, né? E não vos... Pronto, aí, ó, o Espírito Santo lembrando, né? Olha, o que tem, né? Que tem problema. E não vos conformeis com este século, ou seja, com o sistema do mundo. O sistema do mundo está dizendo, não vai dar, vai falir, está ruim. Aí o que eu faço então?
Existe essa briga mesmo, de ou você se conforma, ou você se transforma. E aí você já apresentou o seu corpo, você já veio, agora participa. Como? Renovando a alma pela palavra. Não vos conformeis com este século, com esse sistema, mas transformai-vos. Olha como é que, o que acontece? Existe uma transformação. Essa palavra transformai-vos aí fala dessa metamorfose mesmo. É igual o que acontece lá com a borboleta e a lagarta. Era lagarta e vira borboleta. Eu não quero que você vire borboleta, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu nem gosto muito da borboleta. Tinha que ter outro bicho, eu vou achar outro, em nome de Jesus. Porque eu não pretendo virar borboleta, não é isso não. Mas eu estou falando da metamorfose. Se eu apresento a minha alma pela palavra, eu renovo, a minha alma na palavra, eu vou ser transformado. E essa transformação vai trazer para a minha vida o que a Bíblia garante, a vontade de Deus para mim, que é boa, perfeita e agradável. Por que alguns crentes então não vivem a boa, perfeita e agradável? Ainda fica achando que, ai, ó céus, ó vida, ó azar, estou sofrendo, nossa, porque não renova a mente. Está tudo pronto, gente, é em Cristo, está tudo feito. Só que é lógico que existe o meu trabalho, qual? Apresentar o lindo corpinho que você tem e renovar a sua mente pela palavra. Está comigo? Eu vou continuar lendo, 1 Coríntios, vamos lá, de novo. Oxe, gente, que horas são? Aleluia. 1 Coríntios, a gente estava lendo o verso 10, né? Então vamos de novo. 10, 11, 12, vamos lá para o 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Ele nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, e não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, com roupa nova e ouro e prata dos egípcios ainda. E ainda conduziu eles no deserto, porque deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, e não é lugar de sofrimento, mas é lugar de aprender a ser dependente de Deus. Você precisa passar pelo deserto, você não vai pular o deserto, porque você precisa aprender a ser dependente de Deus. No deserto nada nunca falta. Não faltou sombra no calor, não faltou calor no frio à noite, não faltou pão quando quiseram, não faltou carne quando quiseram. Deserto não é lugar de falta, é lugar de passagem, de aprender a ser dependente de Deus. O que faz as pessoas demorarem no deserto? A murmuração e a não confiança no que Deus disse. Hebreus 13, 19 diz que o povo não entrou na terra prometida, então, não porque Deus não estava afim naquele dia, mas porque eles não puderam crer que Deus iria fazer o que Ele disse. Não acontece isso em Moreira César, nem em Roseira, nem em Guarantinguetá, né? Todo crente está vivendo uma vida plena. A gente consegue mesmo crer que Deus está fazendo e está nos conduzindo para aquele lugar. Então, o meu dia, mesmo que tenha sido talvez, mesmo que eu não tenha comido o que eu queria, mas eu não vou murmurar, porque eu sei que eu estou aprendendo a ser dependente de Deus. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Eu acho que Deus é bom, gente. Vou continuar aqui. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. São mesmo, gente. Veja, Romanos 1,16 chega a dizer assim, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, a palavra, é o poder de Deus, mas não é para todo mundo, é para todo aquele que nele crê. A Bíblia chega a dizer no livro de Coríntios também, em outro texto, diz assim, a palavra da cruz é loucura. Mas não é loucura para todo mundo, é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos, veja, olha o que mudou a chave então aqui, de onde vem então o poder de Deus, a operação do Espírito para que se torne milagroso, para que se torne manifesto na vida do crente. Essa chave da crença, a chave da fé. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, ela sai da condição de loucura e se torna o poder de Deus.
Então por que não é o poder de Deus para todo crente? Porque ainda tem crente que não puxa do Espírito a palavra, mas ele ainda quer ver, sentir na alma e no corpo. Aleluia. Eu acho que a gente está saindo daqui hoje aprendendo alguma coisa e a gente vai saber o que fazer, amém? O pastor Bud dizia que culto bom é aquele culto que a gente sai sabendo o que fazer com ele. Vou continuar lendo o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem, se separam espiritualmente. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Verso 16, presta atenção nisso. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Presta atenção no 16, pelo amor de Deus. Ele faz uma pergunta porque termina com um ponto de interrogação. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Não tem a resposta, tudo bem. Mas logo em seguida vem uma afirmativa. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu não estou dizendo que a gente vai instruir Deus. Quem somos nós? A gente não é Deus, eu sei disso. Mas fato é que a gente tem a mente de Cristo. Então, se a gente tem a mente de Cristo, a gente tem a sabedoria de Deus e a gente pode discernir as coisas pelo Espírito. Então, quando Deus fala, eu entendo que é Deus falando. E se eu tenho a mente de Cristo, eu vou andar como Cristo andou, sem duvidar do que Deus disse. Hoje eu não sei. Não está tão engraçado assim, mas está indo, né? Aleluia. Bom, olha que interessante. Eu vou ler outro texto aqui. Verso 41 de 1 Reis 18. Oxe, já está acabando já. O tempo. E eu vou encerrar com isso aqui, com essa historinha aqui. Então disse Elias a Acabe, sobe e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. A gente sabe aqui a história que estava acontecendo, e aí não chovia há muito tempo, a terra estava seca, já estava todo mundo já passando necessidade pela falta de chuva, e aí a história a gente conhece, que o profeta diz lá para o menino, né, vai lá ver se tem nuvem lá, que vai chover. E aí o que acontece? O menino vai e diz, rapaz, não tem nuvem não. Aí fala, rapaz, mas eu estou crendo, vai lá, vai de novo. Aí o menino vai e volta e fala, não tem nuvem não. Aí, isso aconteceu por 7 vezes. Somente na 7ª vez que o menino disse, tem uma nuvem lá, desse tamanho aqui, ó. Você imagina, gente, um céu azulzinho, uma nuvem desse tamanho. Quantos creem que vai chover? Pai, vou te dizer, ainda assim é uma coisa natural. Ainda tinha uma nuvem, por menor que seja. O próprio Deus chega a dizer para a gente não desprezar os pequenos começos, ou as pequenas coisas, dependendo da tradução que você tiver. Mas ainda assim, por menor que seja, ainda é uma coisa natural para se apegar, uma pequena nuvem. Que uma pequena nuvem desse tamanho, provavelmente, não pode fazer muita coisa, não. Mas ainda assim apareceu. Agora, o que é interessante é a condição desse homem, que insistiu que o menino fosse lá, quantas vezes forem preciso, até que algo, mesmo que pequeno, se manifestasse, se materializasse. O que ele fez? Antes mesmo de ver a pequena nuvem, ele teve a condição de ouvir o ruído da chuva. Por isso, pastor, por que vocês correm? A gente corre não porque a gente é louco, a gente corre porque a gente está celebrando. O quê? O que a gente já recebeu. Quem é da fé, gente, consegue, aleluia, dançar uma música que ninguém está ouvindo. Mas não é que ela não está sendo tocada, ela não está tocando para os outros, mas para mim é tão clara. É isso que o profeta disse. Cara, corre. Percebe o que o profeta fez? Ele disse assim, no verso de 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Cara, ele deu uma instrução. E agora, o que acontece às vezes com alguns crentes? A gente está vendo as coisas no reino do Espírito, ouvindo, sabendo o que vai acontecer e dando instruções, e a pessoa não faz. E aí o que acontece?
A falta da execução daquela instrução que foi dada vai fazer com que, quando o momento de Deus chegue, não encontre aquela pessoa no lugar e com o que deveria ter. Eu preciso ficar atento, porque mesmo que eu não esteja ouvindo, eu preciso andar com gente que ouve. E está tudo bem, não saia hoje daqui condenado, no sentido, mas eu ainda não estou conseguindo ouvir. Talvez a gente mesmo não conseguiu ainda atingir níveis de comunhão e de entrega, de relacionamento e intimidade com Deus, a ponto de ouvir coisas finas. Mas se eu estiver perto de alguém que tem, uma instrução já vai vir para mim. Quem está comigo? Ah, gente, eu estou gostando, mas eu tenho que acabar. O grupo de louvor pode vir para cá, aleluia. Porque, né, deixa aqui domingo a gente fala mais. Agora, deixa eu te dizer algo sobre o ouvido. Assim como no espírito, a gente tem que aprender a ouvir as coisas espirituais e discernir, o ouvido natural também são dois. Tem o ouvido externo e o ouvido interno. Olha o que acontece. O ouvido externo, ele recebe o som físico, que são ondas sonoras. Ele tem essa condição de receber. O ouvido interno, ele processa a vibração, decodifica e envia para o cérebro. E é onde realmente a gente percebe que tipo de som que é aquele. Então a gente precisa entender que o ouvido externo capta e o ouvido interno interpreta. O que acontece então? Muito crente, ele só está captando as coisas que estão sendo ditas na igreja, o que está acontecendo no mundo, mas ele não interpreta. E nós já fomos chamados para viver uma vida de interpretar as coisas. Jesus chegou a dizer, vê depois como ouvis. Não é nem só o que ouve, que é claro que existe a sua importância, mas como você ouve, o que está sendo dito, por quem está sendo dito. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque a gente não tem tempo para isso mesmo, mas, como a gente disse no domingo, o pastor Amaury esteve aqui, e ele é um homem de Deus sobre a nossa vida. Ele é pastor de pastores, ele é o supervisor da região do ministério, supervisor do ministério no estado de São Paulo. E então ele liberou coisas sobre a nossa vida, e eu acho interessante que coisas que ele disse sobre portas de acesso, de a gente desfrutar de coisas que Deus está promovendo, entregando de graça mesmo para nós. É a confirmação de coisas que Deus já vem falando com a gente mesmo. Quem lembra? Em outubro, o pastor José Roberto esteve aqui e também falou coisas que o pastor Amaury disse as mesmas. Isso me faz pensar que eles estavam sentados talvez ali, estou só fazendo uma analogia, claro, e vendo a mesma paisagem. Talvez eles viajaram para o litoral, por exemplo, e estavam ali. Olha, igreja de Moreira César, eu estou aqui em frente ao litoral, e eu estou vendo que é aqui que vocês vão chegar, tem praia, tem isso, tem uma mesa posta, tem um monte de coisa boa que eu estou vendo. Mas a gente, talvez por não estar lá, a gente não vê com os olhos naturais, a gente descredibiliza o que Deus está dizendo. E não é que não existe, existe. Eu só precisava estar lá. E ver com os olhos espirituais e não com os olhos naturais. Quem está me entendendo? Oh, aleluia. O livro de... Eu vou encerrar com isso. 2 Reis, no capítulo 3. Aqui diz que era uma grande fome que estava lá naquele lugar. Eles já não tinham mais condição, né, de o que fazer.
um texto muito rico, tem muitos princípios ali de autoridade, de honra, de respeito, a ponto de algumas pessoas disserem assim, rapaz, ó, tem um profeta lá que ele vai resolver esse problema pra gente aí, se a gente chegar até nele. E aí, ele nem era conhecido como pelo nome dele, né? Diz, não, ele é o que deitava água sobre Elias. Ele era até conhecido como um servo. Antes dele ser reconhecido no seu chamado, seu profeta, ele primeiro foi reconhecido como servo. Mas disseram, vai lá até ele, que ele vai ter uma resposta para nós. E aí, no verso, vamos ler aqui, 14 de 2 Reis 3, diz assim, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, falando do rei de Israel, olha aqui, princípio de autoridade, princípio de honra, ele diz assim, rei de Judá, não te daria atenção e nem te contemplaria. Mas como ele entendia a autoridade, como ele entendia submissão, como ele entendia honra e respeito, ele diz, por ser você, quem você é e o cargo que você ocupa, eu vou te ouvir e vou responder, mesmo que eu não concorde, não queira. Aleluia, quem está comigo? Mas esse é só um bônus, deixe para outro dia. E o verso seguinte diz assim, verso 15, ora pois, trazei-me um tangedor. Às vezes a gente acha que as coisas no culto acontecem, a liturgia do culto eu poderia dizer, que é como as coisas são conduzidas, como as coisas são feitas, somente por acontecer. Mas o que acontece aqui não é, mesmo que seja natural, eles tocando, mas é algo espiritual que está sendo feito. Esse princípio aqui que o profeta disse, traga-me um tangedor. Quando a música é tocada, e a música tem essa condição de conduzir a unção, de conduzir o Espírito, o profeta pediu que a música viesse antes, porque a música iria trazer mesmo a inspiração. Quem está comigo? E aí ele disse, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. A gente vai cantar uma canção agora e você precisa crer que enquanto eles estão tocando e cantando, o poder de Deus vem sobre esse lugar e você vai passar a ver, moço, o que Deus tem apontado para esse lugar e para a sua vida, em nome de Jesus. Veio o poder de Deus sobre Eliseu. 16. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque eles estavam quase morrendo de sede ali. E aí o profeta, porque a unção estava ali naquele lugar, ele veio inspirado por Deus, ele diz, cave buracos. Mas não somente buracos, buracos fundos, covas, e no plural, ele disse, não é um buraco só não. Porque o poder de Deus vai vir sobre a nossa vida, não é um poder limitado. Então a questão não é o quanto Deus pode fazer por Moreira César, gente. O que Deus tem anunciado, a questão é o quanto de vasilha eu tenho para juntar. Porque ele disse, fazei covas e covas. E aí ele diz, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Olha aí de novo, se você está querendo começar a realizar uma instrução divina a partir do seu corpo físico ou da sua alma, você vai se lascar. Porque o profeta está dizendo, tem uma instrução para ser feita, vocês me procuraram porque estão com sede, e assim diz o Senhor, vai chover, então faça o quê? Cave covas, para que seja armazenado o que o céu está pronto para distribuir, mas essa instrução precisa ser feita confiando no que Deus disse, não confiando no seu sentimento, porque a chuva que vem você não vai sentir, não vai ver. O homem espiritual discerne as coisas pelo Espírito, não é pelo corpo. E se eles não fazem a instrução? Mas acho que o profeta está falando que vai chover, mas olhando o clima, não, olhando a previsão do tempo, não diz que vai chover. Vou ficar cavando buraco, suando à toa, vou nada. Quem está comigo? Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé? Vai ser assim, gente. Efésios 3:20 se cumprindo na nossa vida. Você está cavando cova, talvez pensando na sua sede, mas ele está dizendo aqui, se encherá de tanta água que bebereis vós,
o vosso gado e os vossos animais. Efésios 3:20 diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é que Deus vai fazer exatamente como a gente pediu. Ele vai fazer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aí você acha que está bom quando você pagar suas contas? Não, não está bom ainda, porque tem mais coisa para chegar. O verso 18 chega a dizer assim, isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele diz, você veio aqui porque você estava com sede. E eu estou dizendo, você vai beber, seu gado vai beber, seu vizinho vai beber, seus parentes vão beber. Você pode até não ter confiado então que 2025 foi o ano de galardões e recompensas. É porque você não viveu fora da igreja. Se você tivesse vivido, você ia ver o que era bom. Mas 2026 vai ser melhor ainda. Vai ser expansão, multiplicação e aumento. Expansão, multiplicação e aumento. Ai pastor, mas eu não estou sentindo. Mas cave. Cave. Covas e covas. Como que a gente cava covas e covas hoje? Com a língua e não com uma pá. Toda vez que a sua língua sai da sua boca falando em fé, ela está arrancando um pouco de terra e trazendo e dando condição para que o céu tem para liberar sobre a nossa vida seja armazenado para que seja para nós e para os outros. E quando você achar que está bom, Deus está dizendo aqui hoje, isso ainda é pouco. Ele diz, isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos, ou seja, aquilo que atormentava você, que te atormentou talvez em 2025 e 2026, não vai atormentar mais. Além de ser suprido, eu vou ser livre daquela atormentação. Oh, aleluia, eu não tenho mais tempo não, tem que acabar. E aí você vem no domingo para ouvir mais, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor e por tudo que o Senhor tem apontado, dispensado para a nossa vida. E nós ficamos mesmo, Pai, com a tua palavra. Nós cremos, Pai, no teu poder. Cremos, Pai, que quando o Senhor diz, vai acontecer, Pai, em nome de Jesus. E nós, pela fé, no nome de Jesus, não abrimos mão do que é nosso. E dizemos, ninguém desse lugar vai passar necessidade. Ninguém desse lugar vai ficar desempregado. Se as pessoas pensam que vão dar errado na vida, estão na igreja errada, porque você veio aqui hoje para dar certo em nome de Jesus. Eu não aceito perder ninguém desse lugar. O diabo não vai pôr a mão em ninguém. E eu falo com você, Satanás, solta a mente e o corpo físico dessas pessoas que você tem atormentado, trazido problemas na alma, problemas no corpo. Em nome de Jesus, cessa hoje os seus feitos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Meu Deus do céu! Eu sei que a gente tem recebido muita coisa boa aqui. Olha o que você cantou, que a gente cantou. Será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. Pensa, gente, a gente está numa igreja onde a gente canta as verdades da palavra, onde a gente fala a palavra, onde a gente pode viver essas coisas. Aleluia! Que coisa boa você cantar essas coisas, cantar essas verdades, deixar isso mesmo entrar no seu coração e sair pela nossa boca. Aleluia! Sabe, eu falo aqui agora como o pastor disse, como o profeta falou, né? Abre os olhos do moço, aleluia. Abre os nossos olhos mesmo com relação a dízimos e ofertas. Aleluia. Que a gente está semeando num bom lugar, numa boa terra, e que é a gente mesmo que desfruta. Amém? Aleluia. Você pode se sentar. Quero conversar um pouquinho, né, com vocês sobre dízimos e ofertas, e eu declaro mesmo clareza para nós. Isso precisa ser claro. O porquê a gente faz, como a gente faz. A gente já sabe que dízimo é 10% de tudo aquilo que chega nas nossas mãos. Tudo aquilo que chega na sua mão, chega final de ano, vai falar de dinheiro? É isso mesmo, gente, porque é assim que a igreja fica aberta. Amém? Chega final de ano, a gente tem 13º. A gente precisa aprender a fazer essas coisas, a dizimar, a separar mesmo aquilo que não é nosso. E que coisa boa ter 13º, né? Aleluia, queria eu ter 14º, 15º, 16º. Mas enfim, aquilo que chega na nossa mão, a gente precisa separar aquilo que é do Senhor. A primeira parte, que é dele. 10% é a nossa fidelidade. É a sua fidelidade ao Senhor. E a oferta é a nossa generosidade. É aquilo que Deus comunica no nosso coração para que a gente venha semear. E sabe, se você olhar
o que tem acontecido aqui nessa igreja. Gente, a gente não para de investir, não. Aleluia, a gente gosta de conta alta. Aleluia, vamos fazer lá o banheiro, vamos fazer o telhado. Sabe, a gente estava falando da mídia, de investir mesmo em mais equipamentos. Gente, você está numa boa igreja. Aleluia, os seus olhos podem ver. E eu sei que se Deus, se está sendo feito na igreja, o que Deus não tem feito na sua vida? A gente pode até não ter chego ainda aonde a gente gostaria. Mas a gente já não é mais quem a gente era. A nossa família já não é mais como era. A nossa vida financeira não é mais como era. E lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, fala sobre isso. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ele está dizendo aqui, está no imperativo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Sabe, queridos, Deus ele já ensinou a maneira que a igreja ficaria aberta. É através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. É assim que funciona. E sabe que eu até anotei aqui, né? Eu lembrei de uma passagem que diz assim: os discípulos estavam dizendo para Jesus: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde a gente iria? Aonde a gente estaria hoje se a gente não tivesse ouvindo essas verdades? Se a gente não tivesse ouvindo essas coisas? Vamos ser sinceros? Será que você ainda estaria casado? Aleluia. Como será que estaria a sua vida financeira? Porque lá fora, gente, o mundo está se perdendo. E sabe que eu até anotei, né? O pastor falou que o evangelho ele é loucura para aqueles que se perdem, né? Mas para nós é poder de Deus. Dizimar e ofertar também é loucura para os que estão lá fora. Vai lá levar dinheiro para o pastor? Você vai lá levar dinheiro para aquela igreja? Mas se a gente pudesse pensar e observar a vida dessas pessoas que estão lá fora, dizendo que você está trazendo dinheiro para a igreja, será que a vida deles é completa? Será que a vida deles é boa? Ou é só de aparência de mídias sociais? Aleluia. Eu sei que aqui a gente está sendo acrescentado, gente. E o que Deus tem para fazer é muito mais. É maior do que pedimos, maior do que pensamos. Deus ele é poderoso mesmo para fazer infinitamente mais. E nesse tempo aqui agora, é o nosso coração que está exposto diante do Senhor. É o nosso coração que está exposto. Aqui agora, a gente não está exposto diante do pastor. A gente não está exposto diante do André que está lá atrás com a máquina. Ou você enviar o comprovante da sua oferta ou do seu dízimo. Não, a gente está sendo exposto mesmo diante do Senhor. E comunica alguma coisa. Ou generosidade ou avareza. E sabe que a gente precisa entender que a nossa nova natureza, a natureza em Cristo, a gente tem um coração generoso. E eu sei que você é generoso. Aleluia. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 4, eu anotei aqui o que está escrito na versão A Mensagem, diz assim: por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Foi aquilo que ele acreditava, aquilo que Abel acreditava, não o que ele trouxe que fez a diferença. Aleluia. Era o que Abel acreditava. Ele acreditava em Deus. Ele queria ofertar, ele queria ser grato a Deus. Ele queria que Deus aceitasse a oferta dele. E aí diz assim, né? Olha só, o comecinho diz assim, ó, por um ato de fé. Tudo o que a gente faz aqui precisa mesmo envolver fé. Sabe que a gente não vai entender mesmo com a nossa mente. Por que eu tenho que fazer? Aleluia. Na verdade, a gente faz porque a gente ama o Senhor. A gente faz por honra, por gratidão a tudo que Ele fez e tem feito na nossa vida. E aí diz assim, continua o versículo, diz assim. Aleluia. Foi aquilo que ele acreditava, não o que ele trouxe que fez a diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos esses séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Até hoje a gente fala da oferta de Abel.
Aleluia. Mas Deus sempre quis também aceitar Caim. Ele só pediu para ele mudar o coração. Então, se a gente estiver com o nosso coração alinhado e entender o porquê a gente faz, o porquê a gente entrega aquilo que é do Senhor, por gratidão, por honra, por amor, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Amém? Porque a gente mostra confiança nele, de que se a gente fizer, não vai faltar. Porque o dinheiro pode até sair do nosso bolso, mas ele não sai da nossa vida. Quem está desfrutando aqui somos nós. Nós desfrutamos desse ambiente, sabe, dessa casa aberta, dessa palavra que tem nos sustentado, que tem nos levantado, que tem nos puxado, nos mostrado, nos apontado. Amém? Aleluia. As diaconisas podem passar o envelope. A gente precisa ter clareza mesmo com relação a essas coisas, queridos. A gente precisa entender o porquê a gente faz. Aleluia. Não pode ter dúvida no nosso coração. A gente faz por fé. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Não vai faltar, gente. Não vai faltar para nós. Como Abel falou, o pastor falou. Sabe, ainda tem alguns dias para o final do ano. Eu queria que a gente entendesse que a gente não está dizendo assim, é uma virada de número. Não. Ainda tem coisas para Deus fazer agora por nós. Fazer na nossa vida. Creia. Continua declarando, continua confessando. Galardões e recompensas. Sabe que às vezes as pessoas alguns podem até pensar, mas eu não vi tal coisa. Mas e quantas coisas a gente já não viu? E quantas coisas a gente já não viveu? Que o Senhor abriu porta, que o Senhor fez, que o Senhor levantou, que o Senhor curou, que o Senhor tem nos sustentado. A gente não está doente num hospital, a gente não está preso, a gente pode ir e vir aonde a gente quiser. E hoje a gente decidiu estar aqui. Amém? E Deus é bom, Ele tem sido tão bom para nós. Por mais que Deus hoje já não fizesse mais nada, nós já não vamos para o inferno, queridos. Aleluia. Mas Ele é tão bom que Ele disse, eu vou te dar vida e vida em abundância. Eu vou fazer por você. Vai ser melhor, vai ser maior, vai ser poderoso. Creia, continua, se alegra nas pequenas coisas também. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por esse tempo. Obrigada, Pai, pela oportunidade, Pai, de dizimar, de ofertar, de fazer mesmo, Pai, com que a sua casa continue aberta, Senhor. Obrigado, Senhor. Tantas coisas o Senhor tem para realizar aqui nesse lugar ainda, Pai. E nós declaramos, Pai, dinheiro chegando para poder fazer tudo aquilo que está no nosso coração, que está no seu coração, Pai. Que é para nós mesmos, Pai. Nós mesmos vamos utilizar, nós mesmos vamos desfrutar. Então eu declaro em nome de Jesus, dinheiro, recurso, chegando na vida dos meus irmãos, Pai. Eu não sei de onde vai vir, como o Senhor vai fazer. Mas eu sei que por conta do propósito, o Senhor envia, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa... Eu gosto dessa música aí, ó. Gente, Deus é bom. Eu nunca sei como é que acaba um culto, mas é assim, em nome de Jesus, é no fim, né? Aleluia. Então, hoje é quinta-feira, a gente está de volta no domingo, fortalecendo a visão lá em Guaratinguetá, às 9 da manhã. Todo mundo sempre está super convidado. Depois a gente está de volta aqui, às 18 horas, culto de ceia, café da comunhão. Então não falte, convide pessoas, cria mesmo expectativas aí que nós vamos ter um tempo maravilhoso, em nome de Jesus. Depois... anota aí na sua agenda que dia 19 desse mês, uma sexta-feira, vai ter a reunião com os jovens, tá bom? Então, já fica esperto aí os meninos, anota aí. E você tá de férias, não vem não, tá bom? Que não pode vir. Pode, em nome de Jesus, tá bom? Beijo no coração, não vai embora sem cumprimentar aí 1000 pessoas em nome de Jesus.